Então, uma boa tarde a todos. Desejo que todos estejam bem, que estejam em paz, para melhor podermos usufruir das vibrações desta casa, deste lar de amor. E unindo os nossos corações, vamos rogar a Jesus que fique conosco nesta hora. Divino Mestre, Senhor da vida, neste início de semana, neste fim de tarde, aqui estamos, Jesus, para te agradecer o teu grande amor para com todos nós, a tua infinita misericórdia. Mas aqui estamos, Jesus, também para rogar. Te estamos para pedir, Jesus, o auxílio e o consolo para cada dia. Fica conosco nesta hora, Mestre. Envia os bons espíritos, os habituais companheiros desta hora, a fim de que eles nos tragam o seu saber, o seu carinho, a sua presença amiga. Que tu, Jesus, sejas a presença constante na nossa vida, te agradecendo por todos os dias, por todos os momentos da nossa vida. Te agradecemos, Jesus, por teres vindo um dia, por nos trazeres a boa nova, por nos deixares o Evangelho, que é de facto o roteiro para que nos possamos orientar na nossa vida. Que ele não seja para nós apenas um conjunto de bonitas lições, mas que de facto ele seja a orientação, o roteiro que queremos realmente compartilhar contigo a nossa vida, hoje e para todo o sempre. Que assim seja. Então, o tema de hoje, como já viram, é falsos cristos e falsos profetas. É de facto a palestra que vos trago hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. E começo por vos ler algumas passagens do Evangelho. Em Lucas, capítulo 5, Jesus nos diz: porque não é boa árvore a que dá maus frutos, nem é má árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. E ainda em Mateus, capítulo 7, a mensagem é: guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E respondendo Jesus lhes disse: vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos, mas o que preservar até ao fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser: olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhes deis crédito.
porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais, que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Esta passagem é de Mateus, capítulo 24. Então, atribui-se geralmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição, ou seja, prever o futuro, se tornam sinónimas, têm, portanto, o mesmo significado. Mas no sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla, aplicando-se a todo o enviado de Deus, com a missão de instruir o homem e de lhe revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. O homem pode, portanto, ser profeta sem fazer predições. Sabemos que, aos olhos do povo, todo o fenómeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso, algo inexplicável. Mas, depois de conhecida a causa, reconhece que o fenómeno, por mais extraordinário que pareça, não é mais do que uma determinada causa da natureza, algo com explicação. É assim, então, que na área dos factos sobrenaturais se restringe à medida que se amplia a área das leis científicas. Portanto, à medida que a ciência vai progredindo, muitos dos factos até então considerados como sobrenaturais deixam de o ser, passam a ser fenómenos naturais. Sabemos que desde todos os tempos, certos homens e também mulheres exploram em proveito da sua ambição, dos seus desejos e dos seus interesses, certos conhecimentos que de facto podem possuir. É aqui que se enquadram os médiuns, que fazem dessa bendita ferramenta de trabalho e amor desinteressado uma profissão, tantas vezes remunerada. Muitas vezes dizendo que falam com Jesus e que Ele tudo lhes diz. Explorando, na maioria das vezes, tantos irmãos nossos que ainda se encontram de olhos fechados e que nas suas aflições em tudo acreditam. São esses os chamados falsos cristos e falsos profetas. O apóstolo João, na Epístola 1, versículo 4, nos diz: Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. A ciência espírita, portanto a nossa doutrina espírita, através da pesquisa e do estudo, levantou o véu de muitos desses mistérios, dissipou muitos densos nevoeiros. Os fenómenos espíritas, portanto, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas pretendem fazer crer, vêm, pelo contrário, dar-lhe o verdadeiro sentido, trazer-lhe a verdadeira luz. E os Espíritos continuam dizendo-nos: não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele formalmente não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia e a geologia, e por aí adiante, nos revelam as leis do mundo material, o Espiritismo vem revelar outras leis desconhecidas que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem à natureza. São as leis divinas ou leis naturais, que tantas vezes já ouvimos falar aqui nesta casa, e que nos dão a explicação de uma ordem de fenómenos até então, ou até agora mesmo, alguns incompreendidos. O Espiritismo vem, portanto, revelar outra categoria de falsos cristos e de falsos profetas, que não existem apenas entre os encarnados, mas também, e em maior número, entre os espíritos desencarnados.
É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, ou seja, aqueles que julgam tudo saber. São os que passaram da terra para a erraticidade, em decadência, com os seus problemas, com as suas dificuldades, e que se disfarçam com nomes veneráveis para procurarem impor as suas ideias bizarras e absurdas, trazendo de alguma forma a discórdia e o sofrimento à humanidade. O número dos que em diversas épocas, mas sobretudo nos últimos tempos, se apresentam como alguns dos antigos profetas, como Cristo, Maria sua mãe ou até mesmo Deus, é em número muito considerável. Mas tudo está nas leis divinas, nada temos a temer. Essas leis divinas que foram estabelecidas por Deus. E o bom senso mostra-nos que não pode haver seres inferiores e perversos com um poder igual ao de Deus. É, portanto, necessário encontrarmos um sentido racional para as coisas, acreditando que não estamos sós e que o amor é a força maior do universo. Conhece-se então o verdadeiro profeta por características muito sérias, exclusivamente aquelas que são de ordem moral e que só alguns possuem, dando disso prova pelas suas virtudes, pela sua grandeza e pela influência moralizadora das suas obras. Nas instruções dos Espíritos deste mesmo tema, o Espírito Luís, em Bordeaux, 1861, nos traz a seguinte mensagem: se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis, mas ao contrário, pondo-vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Então não vedes quando as folhas da figueira começam a embranquecer? Não vedes os numerosos rebentos ansiosos pela época da floração? E o Cristo não vos disse, conhece a árvore pelos seus frutos. Se, pois, os frutos são amargos, considerais a árvore má, mas se são doces e saudáveis, nada tão puro poderia sair de um tronco mau. E assim, meus irmãos, que devereis julgar. São as obras que devem ser examinadas. Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, e se confirmando as palavras, lhe juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que pregam nas praças públicas, vestidos de longas vestes. Desconfiai dos que pretendem estar na posse exclusiva e única da verdade. Não, o Cristo não está lá, porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o povo são sempre o seu próprio exemplo, mansos e humildes de coração. Acima de tudo mais, os que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos, serão, antes de mais nada, inteiramente modestos e humildes. Todo aquele que revela um átomo de orgulho, fugi dele, como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas sobretudo nos atos, a marca da sua grandeza ou da sua decadência. Avançai, pois, meus queridos filhos, marchai sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada que empreendeste. Avançai sempre sem nenhum temor e afastai corajosamente tudo o que poderia dificultar a vossa marcha para o objetivo eterno.
Viajantes, não estareis mais do que um breve tempo nas trevas e dores da prova, se vossos corações se deixarem levar por essa suave doutrina, que vai revelar-vos as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações da vossa alma diante do infinito. Sim, desde já podeis corporificar esses silfos alígeros que perpassam os vossos sonhos e que, tão efêmeros, só podiam deleitar o vosso espírito, sem nada dizerem ao vosso coração. Agora, meus amigos, a morte desapareceu, cedendo lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora vós, que bem cumpriste a tarefa que o Criador vos deu, nada mais tendes a temer da sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre aos seus filhos desgarrados, que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso constante em todas as coisas, até chegarmos ao termo feliz em que vos esperem, afinal, todos aqueles que vos precederam. Então é uma mensagem que resume, ao fim e ao cabo, todo o tema que Jesus nos deixou. É então, de facto, nesta separação de águas, no discernimento entre os bons e os menos bons espíritos, sejam eles criaturas encarnadas ou desencarnadas já, que poderemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Se os frutos são amargos, consideraremos a árvore má, mas se são doces e saudáveis, a árvore será boa. Será então a árvore de uma boa cepa. Julgam-se então os espíritos da mesma maneira, pela qualidade das suas obras, como a árvore pela qualidade dos seus frutos. Estas são, como já vimos, palavras de Jesus, o nosso venerável Mestre, que através de tantas parábolas nos deixou grande manancial de ensinamentos e de luz. Que cada um de nós possa aprender a conhecer os falsos cristos e os falsos profetas. E o poderemos fazer através do nosso próprio autoaprimoramento, através do conhecimento e do progresso moral e espiritual, a fim de que nos possamos transformar, então, também nós, em frutos bons e doces da grande árvore que é a nossa vida. Que assim seja.